O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a cena do Evangelho de hoje, ela se dá logo depois da transfiguração. No Vaticano existe uma pintura do famoso pintor renascentista Rafael di Sanzio, que hoje está na Pinacoteca do Vaticano, e tem inclusive na Basílica de São Pedro um mosaico que é a cópia dela, uma espécie de fotocópia em mosaico, num dos altares laterais. E estou citando essa pintura porque ela mostra as duas cenas do Evangelho numa cena só. Ou seja, no alto da pintura está Jesus transfigurado, luminoso, belo, radiante, com os discípulos no alto da montanha. E aí nós podemos imaginar a voz que diz: eis o meu filho, muito amado, escutai-o. No pé da montanha, na mesma tela, está a cena que vem logo em seguida, nos evangelhos sinóticos, que é Jesus que desce da montanha e encontra o menino desfigurado. Jesus transfigurado e o menino desfigurado. O menino em convulsões, com os olhos virados, a multidão
não em adoração confiante como os discípulos na montanha, mas a multidão alvoroçada. E esse alvoroço, ele é bem descrito por São Marcos. Ao contrário dos outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, São Marcos é o único que descreve esse diálogo entre o pai do menino e Jesus. Os outros são mais sumários, né? Trouxeram o menino, Jesus expulsou o demônio e pronto, acabou. Mas esse diálogo, ele é importante porque mostra como é a verdadeira atitude de fé e como é que talvez nós sejamos. Talvez o que tenha que sair de nossa boca é a oração que saiu da boca do pai do menino. Eu creio, Senhor, ou seja, eu tenho fé, mas ajudai a minha falta de fé. Ou seja, eu creio, pisteuo, mas ajudai a minha apistia, a minha falta de fé. Aqui o contraste parece contraditório, mas tem ou não tem fé? Como é? Você tem ou você não tem fé? E é isso a respeito disso que eu gostaria de falar. Vejam, o que é a fé? Santo Tomás de Aquino, para que a gente entenda direito o que é a fé, ele compara a fé com duas coisas. O conhecimento, que ele chama de ciência, e a opinião. E ele diz assim na Suma Teológica, que a diferença entre a fé e a opinião é que a fé não é como a opinião dubitativa, assim, uma coisa, né? Ou seja, eu tenho uma opinião, mas ela não tem aquela firmeza, né? Eu acho, mas não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Eu já firmei uma opinião, eu tenho um certo juízo. Eu firmei o pé, eu pus o pé no chão, mas aquele pé meio desconfiado, entendeu? Eu estou ali testando para ver se tem firmeza no chão. São Tomás diz, a fé é diferente da opinião. A fé adere com firmeza. Tem uma coisa cravada, num chão firme. E qual é esse chão firme no qual eu edifico as coisas? Você já lembrou da profissão de fé de São Pedro, né? Em que Jesus disse para ele, sobre esta fé edificarei. Essa firmeza, essa rocha, essa pedra, esse Pedro, qual é essa rocha? Por que é que nós podemos ter fé com firmeza e edificar a nossa vida inteira, a igreja inteira? Tudo que nós somos nesse mundo, nós podemos edificar em cima dessa rocha firme. Na certeza que nós não estamos construindo a casa em cima de um manguezal, de um terreno inseguro, incerto, onde as paredes vão começar a rachar, a casa vai ruir. Onde está essa firmeza? Bom, São Tomás diz, a fé é diferente da ciência. A palavra ciência aqui, em latim, não quer dizer nada a ver com a ciência moderna, quer dizer conhecimento. Porque ele diz assim, a fé é diferente do conhecimento, porque no conhecimento você vê. Aquilo que a gente... É difícil traduzir a palavra ciência, porque também não é conhecimento. Assim, quando você tem o conhecimento direto, pronto. A fé é diferente do conhecimento direto. Eu vi o negócio, eu não posso duvidar que eu vi. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, né? A gente diz. Então, a firmeza do conhecimento direto está no fato
de que eu mesmo sou a testemunha. Eu posso não conseguir provar para você, mas eu não preciso provar para mim, porque eu vi. Está entendendo? Eu enxerguei. Tá. Então, de onde vem essa firmeza, se eu não vi? A firmeza vem da pessoa. Aqui que está a coisa. Chegamos no ponto central que eu quero falar para você. Eu não vejo, mas alguém que viu e que tem autoridade, porque eu confio, porque eu sei quem ele é, eu sei quem está dizendo. Eu não vi, mas ele viu. Eu não sei, mas porque ele sabe, isso me dá uma visão. Isso é uma luz para a minha inteligência. É uma luz que vem dele. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, que está junto do seio do Pai, ele viu. E eu sei quem ele é. Eis o meu Filho muito amado, diz Deus na transfiguração. Escutai-o. Se ele está dizendo, isso é mais firme do que se eu visse. Porque ele não se engana e ele não engana ninguém. Eu posso até ver as coisas e estar enganado. Mas ele não se engana e não engana ninguém. Eu sei. Ele viu. E é exatamente aqui que Jesus quer nos levar. Jesus quer nos levar ao conhecimento dele. Vejam, a multidão, até mesmo o pai do menino epilético, eles veem as obras de Jesus, mas ainda não viram Jesus. Está entendendo? A fé deles ainda é fraca. A fé deles ainda é essa mistura de creio, mas não creio, creio, mas não sei, é, mas não é. Por quê? Porque eles creem, eles já viram a luz nos milagres. Jesus já fez muitos milagres e por isso o pessoal está levando os doentes para Jesus e para os discípulos. Jesus desce da montanha e a multidão alvoroçada está lá porque quer ver as obras. E o pedido inicial do Pai para Jesus é: se podes. Se podes. Porque ele já viu Jesus fazer milagres, já ouviu falar que Jesus faz milagres, Jesus faz coisas. Então, aqui vejam que está tudo na obra. Se ele pode, se Jesus pode fazer. Jesus, se você curar essa doença, né? A gente sabe que você cura. Então, uma fé baseada em milagres, uma fé baseada nas obras de Cristo. Mas Jesus quer nos levar para uma fé mais profunda. Uma fé onde nós cremos nele, mesmo quando ele não nos dá o milagre. Nós sabemos que ele pode dar o milagre, mas nós também sabemos que ele não dá sempre. Mas se eu confio nele, como uma criança que se entrega totalmente no regaço da mãe, mesmo se mamãe me dá o doce, ou se não me dá o docinho, ou se mamãe me dá o remédio amargo, qual dos dois? Eu confio em mamãe. Não é isso? Então aqui é algo mais profundo do que isso, porque eu sei quem Jesus é. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei onde eu edifiquei a minha vida.
E mesmo que haja tempestade, mesmo que o barco esteja por naufragar, mesmo que tudo esteja escuro, eu sei que Ele está comigo. Ele parece que está dormindo e não faz nada. Ele está dormindo no barco e não reage. Mas Ele está no barco. A fé não está no milagre que Ele fez, faz ou fará. A fé está no fato de que Ele está comigo. É Ele, é a pessoa dEle. Fé não nas obras de Cristo, fé na pessoa de Cristo. Fé até mesmo quando Ele deixa de operar totalmente no sepulcro, no sábado santo. A fé de Maria. Mesmo quando Jesus, por todos os parâmetros humanos, é um fracasso. Quando rolou a pedra sobre aquele sepulcro, rolou a pedra sobre a fé de muitos. Mas Maria continuou crendo. No sábado santo, Jesus não fazia milagres. Mas nem por isso a fé de Maria se abalou. Sofreu, sim, claro, mas eu sei em quem coloquei a minha fé. Então, meus queridos, é isso que eu queria transmitir para vocês, para que nós saiamos dessa atitude do pai do menino epilético e passemos para uma fé mais profunda. O pai do menino epilético crê, mas a sua fé está ainda embaçada por uma série de paixões, de sentimentos. Você vê claramente, quando você olha para o original grego, né, que esse homem está abalado emocionalmente. E é esse abalo emocional que impede ele de ter uma fé maior. O versículo 24 diz assim, que o pai do menino disse em alta voz, né? Só para... Já estou concluindo, gente, calma. Ele diz em alta voz, né? Kraxas. Kraxas. O verbo em grego parece uma gralha, né? Crac, 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 crac. É um grito. Ou seja, o pai do menino berrando. A tradução litúrgica está educada, está dizendo que ele disse em alta voz. Mas ele não disse em alta voz. O original grego, ele mostra uma emoção abalada, uma coisa convulsiva, um negócio fora da casinha. Ele então gritando, berrando. Ele em alta voz, Hopater tu paidio, elegen, disse, Pisteu, creio. Né? Boetei mu te apistia. Boetei, em grego, esse verbo é uma... A palavra tem duas coisinhas, que é esse boé, essa primeira parte, é um grito, né? E teo quer dizer correr. Ou seja, você imagine aquele ato de você gritar por ajuda, socorro! Porque você espera que alguém corra em seu auxílio. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ou seja, é um grito de alguém que está em grande perigo e que está esperando que a reação seja correr. Está dentro do verbo isso. Em português é evidente, não tem como traduzir uma coisa dessa. Mas, vejam, a convulsão, o emocional desse pai. Ele grita desesperado. Socorro! E ele não sabe nem para quem está gritando.
Eu creio, talvez ele queira dizer aqui, eu creio que tu podes fazer. Mas o texto que está subentendido é, embora eu não creia ainda em quem tu és. Entendeu? Jesus quer nos levar a que nós creiamos em quem Ele é. O que você está vivendo? A sua vida está desfigurada? Só confusão? A sua casa é parecida com aquela multidão alvoroçada? A sua casa está parecida com essa confusão ao pé da montanha? Então, para com griteiro. Faz silêncio, senão você não escuta Jesus. Eis o meu filho, quem ele é. Escutai-o. Tenta acalmar os gritos das suas emoções abaladas. Tenta, seja um bom pai, uma boa mãe, pedagogicamente, para conduzir essas emoções doidas que estão dentro de você, né? É raiva, é tristeza, é ansiedade. Tenta acalmar um pouco essas emoções e ouve. É o seguinte: quem Ele é. Ah, mas Ele não está fazendo. Ele pode não estar fazendo, mas Ele está com você. Creia em quem Ele é. Não espere que Ele faça. Peça que Ele faça. Mas se Ele não fizer, continue crendo. Porque essa é a fé mais forte, é a fé mais arraigada. A fé mais forte não é uma fé no que Jesus faz, mas é uma fé no que Ele é. Mesmo quando Ele dorme no barco, mesmo quando Ele está morto no sepulcro, mesmo quando Ele nada faz, Ele é. Ele está mais vivo do que tudo. Ele é mais presença do que qualquer coisa que eu possa sentir nas minhas emoções. As minhas emoções dizem: meu Deus, por que me abandonaste? Mas a minha fé professa: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, que via Deus face a face aqui na terra, é para nós a certeza da nossa fé. Eu não vejo, Ele vê. Eu creio com a firmeza maior do que se eu visse. Porque eu creio que Ele vê e Ele não se engana e não engana ninguém.